Fala guerreiro, fala guerreira, seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você, assim como eu, é um amante de estudar nas madrugadas, seja muito bem-vindo, tá certo? Pois bem, aqui no nosso Vida de Concurseiro eu resolvi, na verdade, estar preparando esse material para vocês, essa aula no sentido de fazer com que compartilhar, né, além das informações que a gente costuma trazer aqui no nosso canal, compartilhar também videoaulas. Espero que você goste, né, do conteúdo que eu irei compartilhar, e eu espero também que, gostando, você possa deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas, né, e pedir também para que você se inscreva em nosso canal para que eu possa estar compartilhando essas ideias aqui contigo. Tranquilo? Tudo certo? Então, na Bahia, se ligue, ó. Tanto os slides dessa aula tá aí na descrição, né, do vídeo. Você pode chegar lá, acessar gratuitamente, 100%, para que você possa estar acompanhando a nossa aula, tudo bem? Bem como o edital também, o último edital do concurso da Polícia Civil. Foi preparado com bastante carinho e a gente vai firme e forte, porque o intuito aqui é te ajudar na sua aprovação. Beleza, gente? Vamos para a tela, veja comigo, olha só. Dando início, então, à nossa aula de hoje, a aula 01, né, da Polícia Civil da Bahia, noções de direito administrativo. Nós temos aqui no item de número 1, conceito e fontes do direito administrativo, tema da nossa aula de hoje. Nós temos ainda item 1.1, regime jurídico administrativo, princípios do direito administrativo, beleza? E, por fim, nós temos princípios da administração pública, item 1.2. Professor, mas isso cai no meu edital? É justamente por isso eu já deixei aí o link do edital para que você possa conferir lá na parte de direito administrativo. Você vai saber se de fato cai ou não, tudo bem? Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar a parte de conceito e fontes do direito administrativo. Por que isso aqui, Marcão? Porque, na verdade, gente, não tem como eu falar, até para que a aula não fique muito longa, né? Falar sobre conceito, fontes, regime jurídico, bem como seus princípios, entendeu? Então outras aulas virão, mas eu conto com a ajuda de vocês para que deixem um joinha se gostou, porque é uma forma de eu estar interpretando como você está gostando do conteúdo. E eu volte aqui a trazer outras aulas, tudo bem? Espero que você goste. Vamos lá! Dando continuidade, conceito e fontes do direito administrativo. Nós temos um conceito, o primeiro conceito que eu trago para vocês é o seguinte: é um dos ramos do direito público, uma vez que rege a organização e o exercício de atividades do Estado e se direciona na busca dos interesses da coletividade. Este conceito é do professor do Matheus Carvalho, que inclusive eu também deixei o link aí do livro dele na descrição, caso você queira aprofundar, né, o conhecimento seu, beleza? O link está na descrição. É obrigado? Olha só, é obrigado, Marcos, a estudar por livros? Não, tá certo? Mas se você quiser, tá aí, você verá, beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá. Segundo conceito que nós temos, ó, do Marçal Justem Filho, diz o seguinte: é o conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplinam, né, as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e à organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais, encarregadas de seu desempenho. Marçal Justem Filho. Então perceba que, na verdade, o direito administrativo nada mais é do que um conjunto de quê, gente? De normas, é um conjunto de princípios, tá? O direito administrativo, há muito tempo houve uma discussão doutrinária, eu diria assim, no sentido se de fato o direito administrativo ele era ou não uma ciência, né? Um ramo jurídico, uma ciência jurídica autônoma. Por quê? Porque, na verdade, muitos doutrinadores ou algumas pessoas interpretavam o direito administrativo como sendo vinculado ao direito constitucional e não, né, como se fosse um desmembramento do direito constitucional e não como uma ciência jurídica autônoma. Porém, isso foi ultrapassado e hoje é bastante tranquilo, né, na doutrina, digamos assim, na própria jurisprudência, que eu vou explicar para vocês aqui o que é, como sendo, né, o direito administrativo uma ciência jurídica autônoma, né? É um dos ramos do direito. Então veja comigo na tela, ó, conjunto de normas jurídicas de direito público. E aí me peça aqui, por gentileza, só para eu explicar para vocês, gente, o que é o direito público, né? Via de regra, para que você possa saber o que é o direito público. O direito público, para fins de concurso, principalmente como uma praxe didática, a gente utiliza o direito público como 3 disciplinas. Vocês vão encontrar alguns autores que vão falar de outras disciplinas também, mas de forma bastante tranquila, os ramos do direito
os quais nós chamamos aí o direito público, nós temos o direito constitucional, o direito administrativo e o direito tributário. Constitucional é justamente aquele que vai estabelecer o quê? Um conjunto de regras, né, do Estado Democrático de Direito que parte da premissa de que a Constituição esteja no ápice. Já o direito tributário é aquele direito que visa, na verdade, conter a sede arrecadatória do fisco, né? Ele carreia recurso para o erário, de fato, realmente. Porém, o direito tributário ele surge com o intuito de conter a sede arrecadatória, para que os administrados, os contribuintes, eles possam, na verdade, utilizar-se desses mecanismos no sentido de se protegerem, digamos assim. Já o direito administrativo, ele vai justamente atuar onde? Perante os órgãos administrativos, no seio da administração, resolvendo situações entre administração e servidor público, bem como administração e administrado. Então se ligue, porque o direito administrativo, na verdade, ele não vai reger tão somente as relações entre administração e servidor público, e sim a administração e administrado, que somos nós, tá certo? Então amanhã você, na condição de servidor público, você será regido pelo direito administrativo, e ele é um dos ramos do direito público. O direito ele é uno, indivisível, porém, para fins didáticos, nós o dividimos em direito público e em direito privado. Tranquilo até aqui, 100% sem churumelas, muito simples, né? Mais um conceito aí para você, ó. É o ramo do direito público, percebam que em todos eles, né, incluem o direito administrativo como ramo do direito público, tá certo? Tá aqui para vocês, que tem por objeto os órgãos, né? Olha só, tem por objeto os órgãos, os agentes, né, que são os agentes públicos, né? Pessoas jurídicas, porque nós temos as entidades e as entidades políticas, tá certo? Órgão, na verdade, não é uma entidade, órgão, na verdade, não possui CNPJ, beleza? Administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Esse é um conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Pois bem, gente, sigamos adiante. Olha só, eu já trouxe aqui para vocês o nosso tiro ao alvo, né? Para que você possa, na verdade, compreender e entender como é que isso cai em prova. Tudo bem? Vamos lá então para o nosso tiro ao alvo. Aí está a nossa questão. Veja aqui de propósito, a banca que cai é a banca do seu concurso, é a VUNESP, tá certo? E diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a conceituação. Ah, Marcos, mas eu achei que conceito não caía, né? Pois é, para você ver que a VUNESP, na prova aqui aplicada por ela, ela pediu o conceito aqui para que você soubesse o conceito do direito administrativo, tá certo? Assinale a alternativa correta sobre a conceituação do direito administrativo pátrio. A linha A. O direito administrativo sob o ponto de vista científico, né? Ou seja, sob o ponto de vista do estudioso, pode ser apresentado como um setor de estudo do direito, dotado de objetivos e princípios próprios. Então, portanto, olha só, ciência autônoma, científico, né? Ciência autônomo, que possui o quê? Os seus próprios objetivos, bem como os seus princípios, né? Eu acabei mostrando para você na ementa, você talvez não tenha visto ainda, mas eu falei para vocês sobre os princípios, né? Falei assim na ementa, claro, não foi uma aula especificamente. Princípios próprios. A linha B. Os atos administrativos não representam, olha só, não representam fontes do direito administrativo, posto que não são meios aptos à edição de preceitos gerais. Então, portanto, segundo esta linha, os atos administrativos, eles não representam as fontes do direito, porque eles não são aptos à edição de preceitos gerais, tudo bem? A linha C, o direito administrativo é o ramo do direito codificado. Na verdade, nós sabemos que o direito administrativo não possui, deixa eu escrever direito, não possui código, pois suas normas estão englobadas pelo ordenamento jurídico pátrio, principalmente pela Constituição Federal. De fato, né, as normas de direito administrativo, elas estão inseridas sim na Constituição Federal, mas dizer que ele é não codificado, isso na verdade, né, ou melhor dizendo, dizer que ele é codificado é um tanto quanto
diferente. A linha D. O Poder Judiciário tem como função a atuação do direito objetivo e a pacificação social, razão pela qual suas atividades não são regidas pelo direito administrativo. Bizu, ó, não são regidas pelo direito administrativo. Ora, o Poder Judiciário também é um dos poderes integrantes da administração, melhor dizendo, ou do Estado Democrático de Direito. Então, portanto, óbvio que o Poder Judiciário, ele sim está submetido aí, né, às normas do direito administrativo. Né? Os funcionários lá do TJ, por exemplo, eles na verdade, eles estão sim subordinados ao direito administrativo. É a relação entre, como eu falei para vocês, é a relação entre administrador, né, e servidor público. Você, na condição de servidor público, né, integrante do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, você estará submisso, sim, às normas de regência do direito administrativo. Você, enquanto policial, estará submetido ao Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia. Você terá que cumprir o Código de Ética, tá certo? Então, tudo isso, essas normas, né, são aplicáveis ao poder público e, no caso aqui eu estou mostrando para vocês, do poder público judiciário, né, no caso do Poder Judiciário, bem como do próprio Poder Executivo, tá certo? Porque a Polícia Civil, ela está inserida no contexto de quem? Do Poder Executivo, ela é subordinada ao Poder Executivo, ao governador do Estado da Bahia. Né? Por outro lado, também poderia sim, né, na verdade, o servidor do TJ não só poderia, não, deveria, como de fato é, subordinado diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça. Beleza? Tudo tranquilo? Então, portanto, o erro dessa questão aqui é justamente, né, dizer que não são regidas pelo direito administrativo, quando na verdade são sim regidas pelo direito administrativo. A linha E. O Poder Executivo é o poder estatal dotado de atribuição exclusiva. Então, portanto, né, a linha D já contraria, digamos assim, entra em confronto com a linha E, porque a linha E vai dizer que o Poder Executivo é o poder estatal dotado da atribuição exclusiva de exercer atividade administrativa. Guerreiro, isso é mentira, isso está errado, porque eu falei para vocês que naquela outra lá estava dizendo que o Poder Judiciário não é regido pelo direito administrativo. Então tá errado. E aqui está dizendo o contrário, está dizendo que o Poder Executivo, na verdade, ele exerce a atividade administrativa de forma exclusiva. Ora, eu falei que o Poder Executivo, que o Poder Judiciário exerce, o Poder Executivo não pode, por consequência, né, exercer de forma exclusiva a atividade administrativa. Então, nesse caso, há um confronto, então as duas questões estão erradas, tá bom? Professor, e qual é então o gabarito? Porque aqui pede o que? A alternativa correta, ó, se ligue. Pede a alternativa correta. E o item correto aqui, na verdade, o gabarito da questão é a linha A, o direito administrativo, sob o ponto de vista científico, porque é uma ciência, eu falei para vocês sobre a autonomia do direito administrativo, pode ser apresentado como um setor de estudo do direito, dotado de objetivos e princípios. E aqui eu quero trazer para vocês um detalhe nessa questão, tá? Que para mim, na verdade, ela seria digna, inclusive, de ser anulada. Por quê? Porque se a gente observar, e eu vou explicar isso mais na frente, olha só, a linha B diz que os atos administrativos não representam fontes de direito, olha aqui, ó, não representam fontes de direito administrativo, posto que não são meios aptos à edição de preceitos gerais. Pois bem, quando a gente for estudar logo adiante as fontes do direito administrativo, a primeira delas e a fonte principal é a lei. Ocorre que a lei, quando nós estamos falando de fonte, ela não é aquela lei que nós chamamos de estricto sensu, aquela lei que emana tão somente das casas legislativas. Essa lei, na verdade, que nós nos referimos aqui, é uma lei mais ampla. É aquela lei que engloba o quê? Os atos administrativos, uma portaria, os decretos, são atos normativos. E esses atos normativos, consequentemente, abarcam os atos administrativos. Então, nessa concepção, é por isso que o Marcos aqui entende que isso, na verdade, seria uma contradição, porque o ato administrativo, né, como a gente pode ver aqui, ó, eles gerariam sim, seria sim um meio apto à edição de quê? De preceitos gerais, tá tudo bem? Eu espero que você compreenda isso, porque, como eu volto a frisar, a lei, estricto sensu, é aquela que emana das casas legislativas, da Assembleia, do Congresso, bem como das câmaras de vereadores, tá? Mas, dentro desse contexto que nós estudamos enquanto fonte do direito administrativo, ela vai além
dessa lei stricto sensu que passa por todo esse processo legislativo lá do artigo 59 da Constituição. Desta forma, temos a entender que o ato administrativo, e por estar inserido dentro de um contexto normativo que não decorre da lei stricto sensu, por sua vez, esse ato administrativo também geraria, sim, ele estaria apto, na verdade, à edição de preceitos gerais. Então, a linha A e B aqui poderia, na sua prova aí, estar gerando uma confusão, tá? E com razão, mas a banca, a VUNESP, manteve a linha A como sendo o gabarito da prova, como sendo o gabarito correto. E, de fato, né, digamos assim, há quem entenda que o ato administrativo aqui, na verdade, o ato administrativo, ele não seria, né, não representaria uma fonte, digamos assim, do direito administrativo. Há quem entenda de forma diferente. Sigamos então adiante. Fontes do direito administrativo é aquilo que nós propomos a estudar aqui, que você viu que cai no seu edital. Então, nesse caso, nós temos aqui como fonte, deixa eu só apagar aqui, nós temos aqui como fonte do direito administrativo, nós temos a lei, em sentido, como eu falei para vocês, sentido amplo, né? Que não é aquela lei em sentido formal, tá certo? Que emana das casas legislativas, e aí, repito, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Segundo ponto que nós temos, a jurisprudência. Aqui é outro ponto controvertido para muita gente. Tem muita gente que entende que a jurisprudência não é uma fonte do direito administrativo, bem como fonte de outros direitos. Porém, eu, Marcos, entendo, e alguns autores, óbvio, eu não falo aqui com base em mim. Voltando a lembrar, eu falo isso aqui com base, essa aula foi feita com base no livro do professor Matheus Carvalho, tá? Que tá, o link está aí na descrição. Então, assim, na verdade, a jurisprudência, ela é, né, a doutrina entende como sendo uma fonte do direito administrativo. É uma fonte principal, primária, Marcos? Não, não é. Na verdade, não é. A doutrina entende como sendo uma fonte secundária, mas não deixa de ser uma fonte do direito administrativo. Tá certo? Tranquilo? Você pode, então, antes que não venham para cá com mimimi, ficar falando coisinha aí dizendo que não é, que a jurisprudência não é, ó, isso aí é a interpretação sua, tá certo? A doutrina entende que sim, principalmente após a emenda constitucional número 45 de 2004, porque trouxe esse permissivo com a criação da súmula vinculante, e é claro que quando esta decisão se tornou numa súmula e abarca toda a coletividade, aquilo que nós chamamos de erga omnes, então, portanto, ficou mais cristalino, mais consolidado de que a jurisprudência de fato seja sim uma fonte do direito administrativo. Bacana? Tranquilo? Sigamos adiante. Nós temos então agora a figura, deixa eu mostrar para vocês aqui, nós temos agora a figura da doutrina. A doutrina nada mais é do que aquela hipótese, né, em que nós temos aí de que os estudiosos, os mestres do direito acabam que estudando, né, o contexto aí do direito administrativo. Então, doutrina decorre disso daí. Então, nós temos aqui agora os costumes, né, como sendo também uma fonte do direito administrativo, tá certo? Então, nesse caso, os costumes sociais também são reconhecidos doutrinariamente como fonte do direito administrativo. Mais princípios gerais do direito também são tidos como fontes do direito administrativo. E temos os tratados internacionais como sendo fontes do direito administrativo. Via de regra, você vai encontrar aí muita gente falando que as fontes do direito administrativo, a depender do seu material, vai ter a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Os princípios, na verdade, e os tratados internacionais, há aqueles que entendem que não são aí fontes do direito administrativo. Porém, o professor Matheus Carvalho e alguns doutrinadores de ponta entendem que os princípios gerais do direito, bem como os tratados internacionais, também são, na verdade, fontes do direito administrativo. A fonte primária é e sempre será a lei. Bacana? Tranquilo? Vamos embora, porque atrás vem gente. No cochilo não, ops, piscou. Não pisca não, velho. Guerreiro é guerreiro, guerreira é guerreiro. Então não tem que ficar piscando aí não. Toma um cafezinho, dá 3 pulinhos. Lembra-te que você, quando estiver lá no campo de batalha, pegando o seu fuzil, marchando firme e forte, não vai cochilar, velha guarda. Porque se cochilar, o cachimbo cai, tá certo? Você estuda para ser policial. Então, quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Caveira? Vamos lá, vamos seguir em frente. Olha só, fontes do direito administrativo, nós temos a lei
no sentido amplo, tá certo? Como eu falei para vocês, a lei em sentido amplo, a lei é a fonte primordial, é a fonte principal do direito administrativo brasileiro, em razão da rigidez que o ordenamento jurídico no Brasil estabelece em relação ao princípio da legalidade nesse ramo jurídico. Vem comigo, ó, se ligue. A lei, na verdade, como eu falei, em sentido amplo. Por quê? Porque não é aquela lei, gente, que na verdade ela é confeccionada através das casas legislativas. E aí nós temos o Congresso Nacional, nós temos as Assembleias Legislativas Estaduais, nós temos as câmaras de vereadores, tá bom? Então, portanto, a lei aqui ela é em sentido que mais amplo, né? Toda a administração, na verdade, costuma abaixar atos administrativos ou normas, atos normativos, instruções normativas, resoluções, portarias. Isso tudo é visto como sendo o que? Uma lei, né? Uma lei em sentido amplo, porque nós temos a lei em sentido estricto sensu. Eu estou batendo nisso, gente, porque eu não sei qual é o seu contato com o direito, me perdoe, mas a prova, na verdade, eu estava analisando a prova do Rio de Janeiro e foi uma prova bem complicada, uma prova, eu diria, com perdão da expressão, fodástica, tá? Que para mim, que sou do direito, que eu peguei para analisar, é complicado, imagine para vocês. Então, assim, por isso que eu estou aprofundando um pouco aqui para que você compreenda e não erre uma questão dessa. Então, a lei, enquanto fonte do direito administrativo, ela é em sentido amplo, tá? Não é aquela lei em sentido estricto sensu, a lei formal, feita pelas casas legislativas. Então, o decreto entra como lei, como fonte do direito administrativo, professor? Sim. As instruções normativas entram também, Marcão? Sim. Portaria, resolução. Percebam que isso, na verdade, na prática, são atos administrativos. Foi por isso que eu critiquei a linha B daquela questão, que lá afirma que o ato administrativo, né, a VUNESP entendeu, como não sendo ensejadoras aí, né, de gerar normas de eficácia, né, digamos assim, eficácia coletiva, tá? Mas a gente pode, nesse contexto aqui agora, estudando a fonte, a lei, no sentido amplo, a gente percebe que se caracteriza assim. Outro ponto que eu quero que vocês compreendam é que o direito administrativo, na verdade, a administração pública, gente, ela só pode fazer algo com base na lei. Se tiver previsão na lei, pode a administração pública praticar aquela conduta? Sim, desde que esteja uma previsão legal. Então, portanto, a administração ela trabalha sempre pautada no princípio da legalidade. Se a lei não autoriza, não deverá ser feito sob pena de termos aí uma ilegalidade e o agente público irá responder por conta disso, tá certo? Outro exemplo que eu posso citar aqui para você é justamente lá do artigo 5º, né? Nós temos o artigo 5º, inciso 2º, que vai dizer o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Se nós formos mais adiante, lá no artigo 150, inciso 1, vai dizer que todo e qualquer tributo só poderá ser criado ou majorado através de lei. Princípio da legalidade estrito do direito tributário. Se a gente for observar no direito penal, existe o princípio de quê? De que não há crime sem lei anterior que o defina. Princípio da legalidade em matéria de direito penal. Nós temos também a nula pena sem a prévia cominação legal. Então não existe pena se não houver uma prévia cominação legal, uma prévia cominação instituída em lei. Então percebam que a administração pública, né, ela trabalha pautada na lei. O princípio da legalidade, o professor Hugo de Brito Machado, no seu livro lá no curso de Direito Tributário, vai falar o seguinte, que quando houver mitigação, questionamentos, o esvaziamento, digamos assim, do princípio da legalidade, que a gente colocar em xeque o princípio da legalidade, pode ter certeza que o Estado Democrático de Direito ele está sim comprometido. Então lembre-se disso, sempre princípio da legalidade. A lei é a fonte principal do direito administrativo. Bacana? Tranquilo até aqui? Sigamos então adiante. Veja comigo na tela. Vejamos então agora a jurisprudência. Se traduz na reiteração de julgados dos órgãos do judiciário, travando uma orientação acerca de determinada matéria. Trata-se de fonte secundária do direito administrativo, de grande influência
na construção e na consolidação desse ramo do direito, inclusive diante da ausência de codificação legal. Então, portanto, o que é a jurisprudência? Memorize isso. Jurisprudência é fonte do direito administrativo? É uma fonte, na verdade, secundária, tá? Tá aqui, ó. A jurisprudência é uma fonte secundária. Aí, mas a jurisprudência não é fonte. É sim, é uma fonte secundária. E isso, na verdade, vai decorrer de quê? Vai decorrer da reiteração de julgados, né? Das decisões de quem? Jurisprudência nada mais é do que decisão reiterada de quem, gente? Dos tribunais, beleza? Dos tribunais. A letra do camarada Marcos aqui, eu quero falar professor por conta do outro canal, mas do amigo Marcos aqui, na verdade, ela é feia, mas se liga. Então veja, decisão reiterada dos tribunais, tá certo? E que nessa questão que nós temos aí, já que é uma decisão reiterada dos tribunais, surgiu então pra gente, né, a questão de uma súmula, né? Surgiu pra gente então as súmulas, né, principalmente a súmula número 45 de 2004, e que vai dizer que a administração pública ela deve seguir, sim, essas decisões. De igual modo, a gente tem também no âmbito administrativo, a própria Advocacia Geral da União possui suas súmulas e que a administração pública federal ela é obrigada a seguir esse entendimento. E isso é o quê? Por que eu estou falando, batendo na questão de jurisprudência como sendo fonte? Porque eu tenho um vídeo no outro canal, no Sejumpa, tá até aqui, ó, gente, ó, Sejumpa Cursos Online, aqui, ó, Sejumpa Cursos Online é um canal que o professor participa, tá certo? E vieram me dizer que a jurisprudência não era fonte do direito, né? Eu estaria ali me equivocando. Quando, na verdade, eu peguei, respondi lá um comentário e falei, olha, vejo o livro tal. Se o autor está dizendo que é, e eu particularmente comungo também, entendeu? Existem pessoas falando, eu obedeço, na verdade eu respeito o entendimento, né? daquele seguidor, daquela pessoa, mas eu continuo interpretando como sendo a jurisprudência, sim, uma fonte do direito. Lá no direito tributário, aqui no direito administrativo. Beleza? Tranquilidade até aqui? Pois bem, de grande influência, né? A jurisprudência é uma grande influência na construção e na consolidação desse ramo do direito, que é o direito administrativo, inclusive diante da ausência de codificação legal, gente. Olha só, o direito administrativo, na verdade, ele não possui, né, um código específico, como a gente tem um código penal, como tem um código civil, como tem um código tributário, tá certo? Então, portanto, o direito administrativo ele é constituído de legislações esparsas, né? Legislações vagas, uma aqui, outra acolá, são institutos, né? Nós temos a 842.992, que é a lei da improbidade administrativa, a lei 8.112.90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, ia falar do Estado da Bahia, a lei do Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, salvo engano, é a lei 6.177. Então vejam que tudo isso são códigos, são leis esparsas. O direito administrativo, por sua vez, como você pode ver, ó, não tem uma codificação legal, tá? Não tem uma codificação, um código específico, tá certo? E isso, você viu que essa parte aqui que eu coloquei da ausência da codificação caiu na primeira questão. Por isso que é importante você ter o conhecimento. E eu quero trazer para vocês aqui justamente o quê? O filé da coisa. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir adiante para essa aula não ficar muito grande. Jurisprudência já foi, não obstante, né, as decisões judiciais, em regra, não terem uma aplicação geral e porque somente impostas às partes no processo também não gozarem de força vinculante. A Constituição Federal, após a alteração pela emenda constitucional número 45 de 2004, passou a admitir a edição de súmulas vinculantes expedidas pelo Supremo Tribunal Federal com força para determinar a atuação, né, da administração pública. Então veja que aqui, na verdade, a gente sabe que as decisões judiciais, na verdade, elas não têm, em regra, o quê? Um efeito erga omnes. A gente sabe, um efeito coletivo. E sim, fica o quê? Fica vinculado em quem, na verdade? As partes, né? As partes que compõem aquele processo. Eu compreendo, respeito isso daqui também. Porém, quando a gente trata de súmula vinculante, esta súmula, na verdade, ela é de obrigação, não, de aplicação
imediata e que, portanto, a administração pública deve seguir. Beleza? Vamos lá, veja comigo mais adiante. Opa, chegou mais uma vez, ó, momento de tiro ao alvo. Se você gostou, deixa aí no comentário, hashtag gostei do tiro ao alvo. Beleza? Vamos lá, caveira, não cochila não, senão o cachimbo cai. O conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico, né, de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Você viu que naquele conceito lá de Pietro, da professora de Pietro, ela fala de órgãos, ela fala de agentes e ela fala de atividades públicas. Olha só, o examinador, será que ele não leu o conceito da Maria Silvia Zanella de Pietro? Falando de Pietro assim até parece íntimo, né? Mas não sou não, tá? É porque realmente é um livro bem bacana, uma pessoa, uma sumidade, digamos assim, um autor de referência, uma autora de referência, eu diria, no direito administrativo. Então percebam que o conceito de direito administrativo é peculiar e sintetiza-se num conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária, presta atenção, ó, é fonte primária do direito administrativo. Quem? A jurisprudência? É ou não é fonte primária? Não. Os costumes? É ou não é fonte primária? Não. Os princípios gerais de direito? É ou não é fonte primária? Não. A doutrina? É ou não é fonte primária? Não. Restou o que pra gente? A lei, faca cega. Então, portanto, gabarito aqui, ó, a lei em sentido amplo. É por isso que o professor tá batendo para você nessa temática de que a lei em sentido amplo. É por isso, caveira, que eu tô falando para você que a lei ela vai além daquela lei feita na casa legislativa. É a lei que decorre de um todo, em sentido amplo, atos normativos e instruções normativas. Beleza? Vamos lá então, gente. Vamos seguir adiante. Vamos sair da cara do professor, que o professor aqui é feio pra caramba, eu sei disso. Vamos lá, doutrina. Constitui fonte secundária. Perceba que a doutrina constitui uma fonte secundária. Trata-se da lição dos mestres, né? Eu citei para vocês Marçal Justem Filho, eu citei para vocês o professor Matheus Carvalho, falei para vocês também, né? Então são os mestres e estudiosos da matéria, ensejando a formação de arcabouço teórico a justificar as atuações da administração pública, influenciando não só a elaboração de normas, regras a serem observadas, como também o julgamento das leis de cunho administrativo. Então, portanto, a doutrina é através dos mestres, dos estudiosos, e é claro, é uma questão de interpretação. A doutrina tem força de lei? Não tem, a gente sabe disso, porém ajuda na compreensão, ajuda e isso influencia no legislador quando dá confecção de uma determinada norma ou até mesmo influencia na cabeça do legislador para alterar uma determinada norma. Tranquilo? Então a doutrina é uma fonte do direito administrativo? Sim. Primária, primordial, principal? Não. Secundária. Ok? Sigamos adiante, caminhando e cantando. Nós temos agora os costumes, né? Os costumes também é uma fonte, costumes sociais. Eles se apresentam como um conjunto de regras não escritas. Os costumes são regras não escritas, né? Elas nascem aí do contexto do corpo da sociedade, que são todavia observadas de modo uniforme, né? Todo mundo observa aquele costume e costuma seguir por determinada sociedade que as considera obrigatórias. Os costumes somente terão lugar como fonte desse ramo do direito quando de alguma forma influenciam a produção legislativa ou a jurisprudência, ou seja, menos que uma fonte secundária, são uma fonte indireta. Então, portanto, para que o costume seja uma fonte desse direito administrativo, a doutrina entende que só terá o lugar como fonte, olha só, somente terá o lugar como fonte, desde que, de alguma forma, ela possa influenciar, ou melhor dizendo, esse costume possa influenciar na produção legislativa. Foi por isso que eu falei para vocês, de igual modo, na doutrina, né? A doutrina influencia na produção legislativa ou até mesmo na jurisprudência, tá? Então, portanto, esse costume social, ele só passa a ser uma fonte do direito administrativo quando houver, né, de alguma forma, uma influência
no contexto da produção legislativa ou da produção jurisprudencial. É por isso que ele é visto como uma fonte secundária, ou melhor dizendo, ele é visto como uma fonte indireta. Nem secundária ele é, tá? É uma fonte, eu posso, se tiver lá como sendo uma única opção, a fonte indireta, se tiver lá o costume como uma das fontes, ou a única fonte, porque geralmente é para marcar a questão correta, se lá tiver dizendo somente, que tiver somente o costumes, né, costume social, como sendo uma fonte do direito administrativo, você marca essa daí. Se tiver outras fontes das quais nós falamos aqui, aí você não vai marcar o costume. Você vai marcar a lei, você pode marcar a jurisprudência, tá certo? Para os princípios gerais de direito, porque aí sim seria essa fonte, porque o costume social só se torna, na verdade, uma fonte do direito administrativo de forma indireta, tá certo? Quando tiver reflexo, né, interferência na produção das leis ou até mesmo na jurisprudência. Bacana? Fique claro isso daí para você. Sigamos adiante. Princípios gerais do direito são normas não escritas que servem de base para ele, configurando-se vetores genéricos que informam o ordenamento do Estado, sem previsão legal expressa. São apontados, como exemplos, a máxima de que define de que ninguém deve ser punido sem ser ouvido previamente, a de que não se pode permitir que alguém se beneficie da sua própria torpeza, entre outros. Então veja que os princípios gerais do direito também são o que? Normas não escritas, né? São normas em abstratos, né? São normas genéricas, né? Vetores genéricos. Não há uma previsão legal expressa, gente. Não contém, digamos assim, de forma expressa. É um princípio, né? Aqui no exemplo que foi citado, né, essa que na verdade que ninguém deve ser punido sem ser ouvido previamente, em tese, né, a gente poderia colocar isso daqui como sendo até o que? O princípio de quem, gente? Quem se lembra aí? Você que estudou constitucional. Princípio do contraditório, princípio do contraditório, ficou feio aqui, né? Princípio do contraditório e de que, gente? E da ampla defesa, beleza? Então, portanto, aqui a gente pode até ver como sendo um princípio, né, do contraditório e da ampla defesa, beleza? Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, gente, então percebo que isso está na Constituição Federal, ok? Tratados internacionais. Os tratados internacionais são fontes do direito administrativo pátrio após a incorporação ao ordenamento jurídico. A gente sabe que o tratado, quando ele foi elaborado ou assinado, né, os tratados internacionais, eles não integram ainda de forma direta o ordenamento jurídico pátrio, independentemente do rito de sua tramitação. Os tratados internacionais que versem sobre direito administrativo não devem necessariamente passar pelo rito referente à incorporação dos tratados internacionais que versem exclusivamente sobre direitos humanos, visto que o rito desse último é especial para a incorporação do tratado com status de emenda constitucional. Então vem comigo, ó, faca cega. Presta atenção aqui. Os tratados, na verdade, os tratados internacionais, eles são celebrados pelo presidente da República, são elaborados e celebrados pelo presidente da República, a gente vai ver isso adiante aqui, e que deve ser convalidado pelo próprio Congresso Nacional. Congresso, não é pelo Senado nem pela Câmara não, tá? Fique claro isso aí, pelo Congresso. Então, o que acontece? Existem dois tipos de tratados. Nós temos os tratados do direito administrativo, normal, uma lei, e nós temos os tratados sobre direitos humanos. E aqui você tem que ter bastante atenção quanto a isso. Porque se porventura vier na sua prova falando alguma coisa sobre tratado de direitos humanos, esse tratado, ele tem um status, quando ele ingressa no nosso ordenamento jurídico, ele ingressa como status de uma emenda constitucional. Ele pode alterar a Constituição. Pô, mas pode, professor, um tratado alterar a Constituição? Sim, se ele versar sobre direitos humanos. E eu estou falando isso aqui para você. Então tenha bastante atenção quanto a isso. Os tratados internacionais também são fontes do direito administrativo, beleza? Por quê? Porque, na verdade, ele obedece um rito especial e aí há um entendimento de que, na verdade, esse tratado, né, por si só, ele também é uma fonte de direito administrativo, porque ele vai reger a própria administração e vai causar um impacto no âmbito, digamos assim, coletivo. Bacana? Vamos comigo, voltando para a tela. Sigamos em frente.
Tratados internacionais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 84, inciso 8, marque isso daí, ó. Vai marcando esses artigos aí, porque é importante você dar uma lida neles. Atribui competência ao PR. Quem é o PR hoje? Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, para a celebração de tratados internacionais, beleza? Sujeitando-os posteriormente ao Congresso Nacional. E aqui, ó, bizu, Congresso Nacional. Veja que o Congresso Nacional, ele é formado pela Câmara dos Deputados, aqui é um C, tá, gente? Câmara dos Deputados, bem como pelo Senado Federal. Tem gente que chama Senado Federal, eu gosto de chamar só de Senado. Então, a união desses dois aqui é que vai gerar o Congresso Nacional, a união das duas casas. Competência de quem? Do Congresso Nacional para aprová-los, e a partir daí eles passam a ter vigência, conforme disposto no artigo 49, inciso 1º, né, da Constituição Federal de 1988, beleza? Então, grife isso daí, sigamos adiante. Olha só o artigo 84 que diz: compete privativamente, então, portanto, é uma competência privativa de quem? Do PR, fazer o que? Celebrar os tratados, né? Bem como as convenções e atos internacionais. Então, os tratados internacionais é de competência privativa do presidente da República, né? E devem ser referendados por quem? Congresso Nacional. Ops, presta atenção, não cochila não, velho. Ó, Congresso Nacional não é referendado, ele não é referendado nem pela Câmara dos Deputados, bem como não é referendado pelo Senado Federal. Ele deve ser referendado pelo Congresso Nacional, que é a união das duas casas. E mais, o artigo 49 diz, ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados. É da competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional resolver em definitivo sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Então, sobre os tratados internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, compete ao Congresso Nacional, não é ao Senado Federal e nem tampouco à Câmara. Estou sendo bastante, enfatizando bastante isso aqui para que você não erre se vier alguma casca de banana, beleza? Pois bem, tratados internacionais, após a emenda constitucional número 45 de 2004, esses tratados internacionais, na verdade, sobre direitos humanos, passaram a ter o que? A ser submetidos a um rito mais rigoroso de aprovação. E por que ele passou a ter um rito mais rigoroso? Porque, na verdade, quando ele ingressar, ele vai ter um status de emenda constitucional. Então, portanto, olha só o que diz: os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos passaram a ser submetidos a um rito diferente para inclusão no ordenamento jurídico pátrio daquele rito previsto no artigo 84, inciso 8, combinado com o artigo 49, inciso 1º. Então, portanto, é diferente o Tratado sobre Direitos Humanos, ele não vai seguir o rito estabelecido, como a gente viu há pouco, no artigo 84, inciso 8, bem como aqui o 49, inciso 1º. Qual é o rito que ele vai seguir? Lá no artigo 5º, lá no seu parágrafo 3º, o artigo 5º aqui, ó, é da CRFB 88, beleza? Então, portanto, vai seguir o que? O parágrafo 3º vai dizer, ó, os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, a casa do Congresso. Por que em cada casa? Porque nós temos duas casas, nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos ainda a figura do Senado Federal. Essas duas casas, a união delas, formam o Congresso Nacional. Em 2 turnos, olha só, bastante atenção nesse material, ó. 2 turnos, tá? Por 3/5 quórum qualificado, 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, portanto, os tratados sobre direitos humanos, eles serão incorporados no nosso ordenamento jurídico como sendo uma emenda constitucional, beleza? E nesse caso, eu espero que você tenha compreendido, né, toda essa explicação de tal forma. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo, escreva aí nos comentários, #AdSumos, estamos aqui. Fico feliz, alcançou 1000 likes, o professor vai trazer a próxima aula, beleza?
Forte abraço, fique com Deus e caveira. Não cochila não, velho, senão o cachimbo cai. Um abraço.